Olá, eu sou Felipe Heidrich e essa é a Operação Apocalipse. No episódio de hoje nós vamos estudar sobre Apocalipse 17, a grande meretriz, Babilônia, a mãe de todas as idolatrias. Quem é essa? Quem é essa mulher que aparece vestida de vermelho, cheia de joias e montando numa besta? Será que essa besta que ela está montando, que tem 7 cabeças, 10 chifres, é alguma das outras bestas que já apareceram nos capítulos anteriores? E essa mulher? O que ela representa? Então, fiquem ligados que no episódio de hoje nós vamos tecer, inclusive, as duas principais teorias sobre a escatologia neste caso. E será que a gente consegue definir quem é o anticristo? Ou o falso profeta? Fique ligado. Mas antes, se você tem alguma dúvida sobre os nossos materiais ou quer saber um pouquinho mais sobre mim, basta entrar no site philippeheidrich.com.br. Lá no nosso site você encontra todos os meus livros, inclusive, se você estiver vendo isso há alguns meses à frente, os livros novos que serão incluídos. Mas nesse momento nós temos ainda a última edição, que não será reimpresso esse livro mais. Quem comprar, ele não vai ser feito de novo. Ele virou uma trilogia. Então é Casamento, o Mistério Revelado, e também as Bíblias Peregrino, que são utilizadas na linguagem viva, que é uma linguagem mais fácil de entendimento. Muda apenas a capa, são Bíblias com capa brochura e orelha. Lembrando que se você entrar no site e fizer qualquer compra física, como as pulseiras ou os livros, você ganha marcadores e também DVDs. Ah, ninguém usa DVD? Dá para alguém que use, que ainda não... As pessoas mais antigas, que ainda usa aparelho, que ainda tem uma aversão à tecnologia. São brindes. Mas vamos lá ao que interessa então hoje? Apocalipse, capítulo 17. E começando ele, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Primeiro, 7 taças. Então, nesse momento aqui, Apocalipse ele já te identificou, já te situou no tempo. Aqui está falando que isso vai acontecer durante o período das 7 taças. E nós vimos que as 7 taças, ou os 7 flagelos, ele já é depois do tempo da misericórdia. O santuário já está fechado, todo mundo que tinha que ser salvo já foi salvo, e agora vem apenas a justiça, a ira, a cólera de Deus sobre os que aqui estão e sobre a terra também, para sua destruição e purificação. E falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Nós vimos também, desde o início, que quando a Bíblia fala sobre muitas águas, ela está se referindo a povos, nações, pessoas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. A Bíblia ela sempre nos aconselha a manter sóbrio. Aqui, essa mulher, essa grande meretriz, ela traz a embriaguez. E vamos continuando. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações da sua prostituição. A primeira coisa que acontece com João é que ele diz que ele é levado em espírito. Então João, fisicamente, o apóstolo João, ele continua lá preso, exilhado na ilha de Patmos, uma ilha grega. E no seu espírito ele sofre esse tipo de arrebatamento, esse tipo de visão. E aí ele é levado ao deserto e lá ele vê uma mulher. A Bíblia, sempre quando ela se refere à igreja ou ao povo de Israel, se refere como uma mulher, como a noiva. Nós vimos isso nos episódios anteriores, quando o povo de Israel foi representado como uma mulher de roupas brancas, com a lua nos pés, vestida do sol, estrelas na cabeça. Aquela era a noiva de Cristo. O povo de Israel e depois também a igreja. Só que essa aqui, a mulher, que também representa a igreja, dessa vez ela não está de branco. Ela está vestida de vermelho, de luxúria, de soberba, de vaidade, cobertas de joias e de blasfêmia. Então o primeiro ponto que nós temos que entender é que se a mulher é o povo de Deus ou a igreja, a mulher que está corrupta é a falsa igreja. Essa é a primeira visão que você tem que ter.
Mas essa falsa igreja, ela está sendo sustentada, ela está montada, está cavalgando em cima de alguma coisa. Vamos então continuar vendo sobre essa mulher e sobre o que ela está fazendo? Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações na terra. Então vamos lá. Babilônia. João chega e ele consegue ler na fronte dessa mulher, não é uma palavra, um texto enorme, né? Como uma tatuagem gigante. Babilônia, a grande, a mãe de todas as meretrizes. É um texto, um testamento na testa dessa mulher. Mas por que Babilônia? Vamos voltar na história. Lá no princípio, nós tivemos o dilúvio, e aí tivemos os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Um dos netos de Cã, ele se achou no direito de ser igual a Deus. O seu nome era Nimrod. E Nimrod começou a construir uma torre nas margens do rio Eufrates, que ficou conhecida como a Torre de Babel. Essa Torre de Babel e essa cidade que se formou em volta passou a se chamar a cidade de Babilônia, que é a Mesopotâmia, que foi a Mesopotâmia. Então o rio Eufrates, a Torre de Babel e Babilônia estavam ali. Foi o neto de Cã que começou a construir essa Torre de Babel. E foi ali que se dividiu todos os idiomas que nós temos hoje. Mas o fato interessante é que Nimrod ele se casou com uma mulher chamada Semiramis. E essa mulher foi que fez o primeiro culto, adoração a outros deuses. E a partir daquele momento se instaurou a idolatria no mundo, a idolatria no meio do povo de Deus. Ela fez templos e começou a divulgar a adoração a falsos ídolos. Conta a história do povo mesopotâmio, né, dessa descendência, que Nimrod acabou morrendo e Semiramis queria engravidar, mas ela não podia. Então, por um milagre dos seus deuses, ela teve um filho chamado Tamuz. A Bíblia até cita Tamuz em algum momento. E aí ela passou a ser representada como uma estátua de uma mulher amamentando um deus menino. E aí surge então o primeiro berço de toda a idolatria da humanidade ali na Mesopotâmia. Então, quando João vê agora esta mulher, essa igreja corrompida, ele se refere a ela como Babilônia, porque foi na Babilônia que começou a idolatria. E ele diz que toda a igreja se tornou prostituta, porque a igreja verdadeira já está com Jesus Cristo no céu. Mas a igreja que ficou, ela é chamada de prostituta. E prostituta aqui não é porque ela vendeu o corpo, mas ela fugiu do original de Deus, ela se contaminou, ela se vendeu a outros deuses, ela se prostituiu na adoração. Todas as vezes na Bíblia que o povo, que é chamado de noiva, adulterava, era chamado de prostituta, é porque seguia a outros deuses. Então ele se refere a ela como todas as classes de todas as pessoas e de todas as igrejas que se prostituíram no caminho, fugindo então do original, que é a adoração ao único Deus. Por isso chamada de Babilônia, a mãe de todas as meretrizes prostitutas, como se ela fosse a cafetina mor, de onde todas as prostitutas, todas as falsas religiões vieram. Continua aqui comigo? Então vamos lá. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. E o anjo disse: por que te admirastes? Bom, vamos lá. Quem sacrificou os cristãos? Aqui já está falando de seguidores de Jesus. Então dá um pulo na história e você vai ver na história quem começou a perseguir os cristãos. E aí a primeira coisa que você vai fazer é o Império Romano. Ok. Mas aí a religião do Império Romano. E aí a partir do ano 313 se torna o catolicismo. Aí você vai dizer, então aqui se refere à Igreja Católica. Porque foi ela que matou os cristãos protestantes. E se você vir na história, realmente teve tempos muito tristes na história, como o período da Inquisição, a caça às bruxas, as cruzadas,
O próprio Papa João Paulo II, ele teve um momento que ele pediu perdão aos judeus, aos cristãos, aos muçulmanos, por tudo que a Igreja fez. Só que simplesmente falar que a Igreja Católica é culpada é muito fácil, porque ela era a única igreja. Até o ano de 1517 não tinha outra igreja, só tinha a Igreja Católica. Então qualquer coisa que fosse de bom, jogava na conta da Igreja Católica. Qualquer coisa que fosse ruim, jogava na conta da Igreja Católica. É muito fácil simplesmente chegar e falar que todo o mal da igreja durante os 15 primeiros séculos era da Igreja Católica. Óbvio, era única. E é certo que muitos papas que foram imperadores, eles fizeram coisas muito ruins. E a própria Igreja Católica já pediu perdão por isso. Mas se você pegar nos dias atuais, não dá pra gente separar não, querido. Se João estivesse falando dos dias atuais, ele ia pegar pessoas ruins e pessoas boas, independente da religião. Eu não falo isso porque eu sou protestante. Eu olho para a igreja protestante e muitas vezes ela me envergonha. Nós sabemos que nos últimos dias vai haver Laodiceia e Filadélfia, uma igreja dentro da outra igreja. A igreja que será arrebatada e a igreja que vai ficar, porque ela tem a aparência de que é de Cristo, mas na realidade ela não se parece em nada com Cristo. E nós vimos isso no episódio 2 e 3 de toda essa operação Apocalipse, as 7 igrejas, e como Deus condena os pecados, independente do título que ela leva na porta do seu templo. Ok? É porque às vezes a gente tende a jogar culpa em quem não tem nada a ver. E quando Jesus esteve na Terra, ele sempre criticou a liderança, nunca a massa, nunca o povo. Quando ele chama de raça de víboras, sepulcro caiado, ele está falando com os sacerdotes da época, não com o povo, tá? Então a gente precisa entender que tem corações puros em qualquer lugar, assim como corações corrompidos em qualquer lugar. Só que durante 15 séculos, 16, a única que existia era a Igreja Católica. Então tudo que se falar referente a problemas espirituais nos 15 e 16 primeiros séculos é sobre ela que a gente vai falar. O versículo 7 então diz: O anjo, porém, me disse: Por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que ela monta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A bestas que vistes, presta atenção, era e não é, e está para emergir do abismo. Vamos lá. Mais uma informação. Aqui está dizendo que é uma besta vermelha, que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí você fala, nós já estudamos B1 e B2, lá atrás, a besta do mar e a besta da terra. E uma delas, a besta do mar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa aqui é essa besta? Não, por 2 motivos. Aquela besta do mar diz que ela se parecia com um leopardo, com um urso e com um leão. Essa aqui diz que ela é vermelha, como o dragão. Mas tem uma outra diferença. A besta de lá emergiu do mar. Essa aqui emergiu do abismo. Ela dá essa diferença para nós. Então, essa besta aqui, que a mulher está cavalgando, não é nem a besta que emerge do mar e nem a que emerge da terra. É uma terceira besta que surge no Apocalipse. E por ser uma terceira besta que surge, João agora vai precisar explicar o que significa cada uma dessas coisas. Porque as coisas que foram explicadas pertencem às outras 2 bestas. Nesse caso aqui, ele quer saber o que significam os chifres e as cabeças. Vamos lá? Aqui está o sentido, versículo 9. E claro que João se admirou, porque João vinha da igreja original, da igreja primitiva, da igreja pura. E agora ele está vendo que a própria igreja está perseguindo a igreja. Ele ficou desesperado, porque por ter visto, depois de tantos anos, a igreja se corrompendo. E aí o anjo começa a explicar para ele. Final do versículo 8. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo que a besta que era e não é, presta atenção sempre no era e não é, mas que surge, aparecerá. Versículo 9. Aqui está o sentido, e quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes nos quais está sentada a mulher.
E esses 7 montes também são 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro não chegou, quando chegar vai durar pouco. E a besta que era e não é ela também o 8º rei, que era um dos 7 e caminha para a destruição. Nossa, quanta informação! Quanta informação! E é por isso que eu precisei fazer uma tabelinha para vocês. Vamos lá. Primeira informação sobre a besta. Ela carrega a mulher. Nós sabemos então que ela dá o suporte para essa igreja prostituída, tá? Para a Babilônia, para a idolatria, para a feitiçaria. Ela dá o suporte, o amparo para todas as prostituições espirituais espalhadas pela terra. E ela me diz que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E essas 7 cabeças são 7 montes, que são 7 reis. A primeira linha de raciocínio, nós vamos trabalhar com 2 linhas teológicas hoje. A primeira, histórica, que fala que esses 7 reis, 7 montes, são 7 nações que dominaram sobre o povo de Deus durante todo o período da história. E a segunda é que se refere que essas 7 nações, esses 7 montes, são 7 montes de uma cidade, e os reis são 7 reis desta mesma cidade que dominaram sobre todo o povo de Israel. E aí, com vocês, eu quero então começar a traçar esse paralelismo. A informação que nós temos é que, na época, se a gente for para o conteúdo histórico, que é a primeira versão, a gente precisa olhar com os olhos de João para aquele momento. Quando nós vamos para o conteúdo futurístico da profecia ou de até uma teoria da conspiração, nós vamos olhar para João com os olhos de hoje, porque a profecia teria se cumprido. Então vamos primeiro com o conteúdo histórico, pensando que esses 7 montes, na realidade, são 7 nações. E aí João diz, 5 já se foram. Um está, que é o 6º, e o 7º ainda virá. E o 8º virá de um desses 7, ok? Então vamos ver, durante a história, os reinos que dominaram sobre Israel. O primeiro de todos, o egípcio. Lembra que os filhos de Jacó, com José do Egito, eles se tornaram escravos no Egito até Moisés aparecer? Então, com o faraó, nós tivemos o primeiro reino, o primeiro monte, o primeiro rei, o faraó. Depois vieram os assírios. Depois dos assírios vieram os babilônicos. E aí você tem muito na Bíblia sobre Babilônia quando Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Mas no próprio livro de Daniel você vê que agora some Nabucodonosor e entra Ciro e Dario, que são os reis da Média e da Pérsia, que são um novo império que dominou, que conquistou em cima do império antigo da Síria. Então você tem os egípcios, os assírios, os babilônicos, os medo-persas, e depois dos medo-persas surge agora um império maior e mais rápido, muito conhecido, o Império Grego, o Império de Alexandre o Grande. 5 reinos. Na época de João, todos esses 5 reinos já tinham passado. Existia um que era o 6º reino, que estava na época de João. Qual é? O Império Romano, que foi um império que na época de Jesus e também na época de João. Então até aí faz o sentido total. 5 reinos que já foram, um que é e um que virá. Então na época de João, o que é o Império Romano. E ele durou muito tempo, porque o Império Romano depois ele se prolongou através do Império Papal, que durou até 1500, 1800. Depois, em 1800, surge uma nova filosofia no mundo, um reino que virá e que vai anteceder o anticristo. Numa das bestas, quando uma das cabeças se voltou, nós falamos que era o nazismo. Mas aqui a gente está falando de impérios. Qual império que nós temos hoje, até a volta do anticristo, seria o capitalismo. Então seria um dos impérios. E por fim, no final do capitalismo, surgiria o anticristo. E na época do anticristo não existiria mais capitalismo, porque ele dominará sobre todo o planeta. Então vai ser quase uma monarquia sobre todo o planeta. Nós temos aqui então
os 5 impérios que se passaram: egípcios, assírios, babilônicos, medo-persas, gregos, já foram. Romanos estavam. Capitalismo viria, e aí o reinado do anticristo. O anticristo, ele viria necessariamente de um dos impérios anteriores, porque está dizendo que o 8º rei seria um dos anteriores. A palavra aqui é est, no grego. Est é aquele que é um dos anteriores. Então, necessariamente, o anticristo ele viria de um desses 7 impérios anteriores. Essa é a visão. Então a gente teria que saber que o anticristo ou ele viria do Império Grego ou do Império Assírio. E aí quando fala Síria, por exemplo, medos persas, a gente sabe que esses povos não existem, mas seria dos locais de onde esses povos estão hoje, tá? No local geográfico. Mas tem uma outra teoria que tira o sono de muita gente, que também tem o seu sentido, mas ela às vezes parece mais uma teoria da conspiração. E eu quero trazer para vocês, porque desde o início do nosso estudo eu sempre falo dos 2 pontos de vista principais. A outra teoria é que as 7 cabeças, como diz a palavra, são 7 montes. E existe uma cidade que foi edificada sobre 7 colinas, ou 7 montes, que é Roma. Roma foi fundada sobre 7 colinas. E aí você fala, tá, mas ela tem que ter 7 reis até o final dos tempos. Pois é. Aqui diz que a mulher está assentada sobre a besta. Se essa besta é Roma e a mulher é uma igreja, qual é a igreja que está assentada sobre Roma? Seria o Vaticano. Mas o Vaticano já teve mais de 200 papas, e não 7 reis. É aí que entra. Em 11 de fevereiro de 1929, até 11 de fevereiro de 1929, o Vaticano não era um Estado. Ele era uma reorganização religiosa. Mas houve um tratado chamado Tratado de Latrão, assinado pelo Papa e pelo Mussolini, o imperador, o presidente, o rei da Itália na época, dando ao Vaticano a condição de Estado, de nação. E a partir daquele momento, o Papa se tornou chefe de Estado, ou seja, rei. E é aí que começa a complicar. De 1929 para cá, quantos papas com títulos reais que foram coroados como rei nós tivemos? Vamos fazer a conta? Na época da assinatura do Tratado de Latrão, nós tínhamos Pio XI. Depois veio Pio XII. Depois, João XXIII. Depois, Paulo VI. E aí entrou um chamado João Paulo II. Ele ficou durante 30 dias no poder e ele não chegou a ser coroado. Então João Paulo I, ele não entra. Então você tem Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, que entrou, não foi coroado, então ele não entra. Aí vem João Paulo II. 5. Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II. A profecia diz, 5 já foram. 1 ainda existe. O 6º Papa, Bento XVI. Bento XVI ainda existe. Está vivo. Ele renunciou, mas ainda existe. Depois dele, um que viria, Francisco. E aí que vem a teoria da conspiração. Francisco seria o 7º Papa, o 7º rei. Fecharia o ciclo. Mas ali está dizendo que haveria um 8º que seria um dos 7. E ele não era e não é e voltará a ser. Eu estive conversando que se você entrar no site do Vaticano hoje, tem 4 câmeras lá que filmam 4 pontos específicos do Vaticano 24 horas. E se você entrar lá, você vai ver a Praça de São Pedro, mas uma das 4 câmeras, ela filma o sarcófago, a tumba, chamada Tomba de Dom Giovanni Paolo II. Existe uma câmera filmando o túmulo do Papa João Paulo II.
a pergunta que é: por que se filma esse túmulo o tempo inteiro? E se você entrar lá, você vai ver que tem pessoas o tempo inteiro indo lá fazendo orações. Já há muitos relatos de pessoas que foram curadas orando ali com João Paulo II. Inclusive, ele foi canonizado. Ele virou santo. A pergunta é, quando a Bíblia diz aquele que era, que não é e voltará a ser, é porque eles estão esperando que João Paulo II ressuscite? E aí faria sentido aquilo que a Bíblia diz. Ele é um dos 7. Porque ele foi o 5º. Veio Bento XVI, Francisco, e ele voltaria a ser o 8. Essa teoria da conspiração, ela é chancelada, ela recebe mais apoio quando você vê que existe um documento no Vaticano chamado Profecia dos Papas ou Profecia de São Malaquias. Esse documento foi escrito na época do Papa Celeste II e foi publicado em 1500. E ele fala que só haveriam 112 papas e depois disso viria o fim. Se você pegar todo esse, ele cita papa por papa. Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, papa por papa, e faz total sentido. A ponto dele dizer que o penúltimo papa seria do ramo das oliveiras. A gente sabe que a ordem do católico que tem o ramo das oliveiras é a ordem beneditina, de Benedito. O nome do penúltimo papa é Bento, da ordem beneditina. E aí ele diz que depois desse viria o último, e então o reinado daquele que acompanharia a grande tribulação, a destruição da cidade dos 7 montes e a vinda de Jesus Cristo. Se você pensar, tudo encaixa perfeitamente. Mas para isso a gente teria que acreditar que, né? E aí então, o Papa que ressuscitaria, ele seria então agora, ele se transformaria no falso profeta, que seria a besta que emergiria da terra. Tá? Essas duas teorias, todas elas têm adeptos no mundo inteiro. Tá? Todas as duas têm contradições. Uma faz muito sentido para quem gosta de história, porque os reinos existiram perfeitamente, os impérios existiram e formam 7 impérios completamente. E quando você pensa que o anticristo ele vai reinar sobre a ONU e governar as nações, também tudo ok. Mas quando você também parte para um lado espiritual e você vê que depois que os papas foram proclamados reis, ou o chefe de Estado, nós temos exatamente 7 papas, e curiosamente nenhum deles, exceto João Paulo II, é vigiado constantemente por uma câmera. E há muito disse-me-disse nos corredores da Igreja Católica, do Vaticano e das teorias de que ele vai ressuscitar. Fato é que se ele ressuscita, haverá uma comoção mundial, realmente, e aí as pessoas vão prestar atenção. Com um detalhe, o maior encontro de líderes mundiais do planeta que já aconteceu foi no velório dele. Tinham 4 reis, 5 rainhas, mais de 70 chefes de estados, e foi o maior encontro de líderes mundiais num evento, porque ele sempre foi muito querido. Ele foi o papa que mais visitou e o único deles que teve diálogo com todas as outras religiões. Ele tinha sabedoria de conversar com cristãos, judeus, islamitas, muçulmanos, budistas. Então fica aí um questionamento para você. Vamos então fazer uma recapitulação, mas antes, e os 10 chifres? Bom, a Bíblia deixa clara que os 10 chifres vão surgir no final para apoiar o anticristo. Então não adianta a gente dizer que os 10 chifres são alguma coisa que já estão acontecendo. Porque se eles só vão surgir no final e vão reinar apenas durante 1 hora, ou seja, um período curto de tempo, para dar poder para o anticristo, eles ainda não estão totalmente visíveis hoje em dia. Se a gente pensar e seguir a mesma linha de que o anticristo vai ser um chefe, um secretário-geral da ONU, a gente pode entender que a Bíblia de Apocalipse aqui ela diz que são como reis, ou seja, não são reis, mas exercem funções de reis, podem ser presidentes, primeiros ministros, a gente viria 10 nações poderosas se agrupando para dar todo o poder para o anticristo. Então esses 10 chifres, eles podem estar vivos, aí a gente não sabe quanto tempo resta, mas o fato é que não dá para enumerá-los
Porque a Bíblia deixa bem claro que eles vão surgir, ou seja, eles vão dar o poder apenas no momento que o anticristo precisar para ser coroado como rei do mundo. E aí ele vai se assentar no trono de Jerusalém e se declarar Deus. Terminando esse capítulo 17, tem uma outra informação aqui. O versículo 15, o versículo 14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá. A gente já sabe que Jesus Cristo vai ganhar a batalha. O versículo 15, falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos. A gente já falou que água na Bíblia significa povos, nações. E então, os 10 chifres que vistes da besta, esses vão odiar a meretriz e a farão devastada. No final, quando o anticristo já tiver com poder absoluto, ele vai rejeitar a religião, seja ela qual for. Então, esse que se levantou como líder religioso, ele vai ser menosprezado, ele vai ser destruído. Porque o seu coração quer ser como Deus, e ele não aceita dividir essa adoração. Agora o versículo 18. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre a terra. Então, a mulher que vistes é a grande cidade. Então, nós temos aqui, seguindo os 2 parâmetros históricos e o outro aqui. Se a mulher que vistes também, além de uma igreja, é uma grande cidade, nós vamos saber que ela se fala sobre uma igreja, um processo espiritual, é uma Babilônia espiritual e uma Babilônia física. A gente vai fazer isso total sentido quando a gente estudar Apocalipse 18, que é uma queda física de Babilônia. Ok, faz total sentido. Mas também faz sentido se você achar que a mulher, que é a falsa igreja, está sentada sobre uma grande cidade, se naquela época de João você entende que a grande cidade era Roma, e a mulher, a igreja que está sentada sobre a cidade, é o Vaticano. Então, se você perguntar, e aí? E aí que as duas teorias têm os seus adeptos e as suas contradições. Basta saber que linha teológica você segue. Se você é daquele que acompanha a história e vê tudo se encaixando, ou se você é dos atuais que eu digo, porque há 20 anos não daria para a gente falar sobre essa teoria do Papa, porque não teria fechado, faltaria, entendeu? Mas hoje, que já se passaram 7, faz sentido. Agora, se vier mais papas e o mundo não acabar, essa teoria cai por terra. Tá entendendo? Nesse momento, então, eu quero abrir para perguntas e respostas se surgiu mais de 1 milhão de dúvidas na sua cabeça como surgiu na minha. Então vamos lá para a primeira pergunta. Rúbia pergunta assim: Felipe, se esse Papa ressuscitar, a igreja não vai estar mais aqui? Bom, Rúbia, aí você tem que ver se você entende que é essa a teoria que você acredita, a ressuscitação, né, o levantar desse Papa que era, mas não é, e voltará a ser, a igreja ela já vai estar às portas do arrebatamento. Tá? Ele virá com o objetivo de fazer sinais, prodígios e maravilhas, se é nessa linha que você acredita. A igreja ela é arrebatada antes de o anticristo assumir o poder, ou de ele se revelar como o anticristo. A igreja, eu venho dizendo aqui desde o início, eu acredito que a igreja ou ela será arrebatada antes de começar a tribulação, antes dos 7 anos, ou no máximo no meio da tribulação, antes do anticristo se revelar como o anticristo. Então, nesse momento, se ela é arrebatada antes, a igreja não vai ver nem o surgimento do Papa. Se ela for arrebatada no meio, pode ser que ela assista aí os primeiros momentos, mas eu acredito que vai ser algo que vai convencer muita gente, caso essa seja a teoria que você acredite. Andressa está perguntando assim: esses nomes de blasfêmia no versículo 3, o que quer dizer? Nomes de blasfêmia significa que ela vai adulterar as verdades bíblicas. Toda vez que você pega uma verdade bíblica e você adultera, você faz uma blasfêmia, você vai contra aquilo que Deus é. Então, por exemplo, se ela diz assim, não siga outros deuses, e você segue, você está pervertendo, adulterando a mensagem do Evangelho. Se ela diz, não faça mal para o seu próximo, e você faz mal, você está pervertendo. Toda vez que você foge o original de Deus para você, você está pervertendo aquilo que você nasceu para ser. Você está adulterando. Eu gosto de usar um exemplo assim.
Suponhamos que você vai abastecer o seu carro. E aí você para num posto de gasolina. E aquele posto de gasolina, ele tem uma faixa lacrando aquele posto amarelo e preta, dizendo que aquela gasolina você não pode abastecer ali porque aquela gasolina foi verificada e ela está adulterada. O que significa? Que a gasolina pulou a cerca e teve um caso com álcool? Fez um adultério? Não. Significa que aquela gasolina não é mais o original que ela foi feita para ser. Então, todas as vezes que nós fugimos do original, nós estamos adulterando ou prostituindo. Como a igreja, ela foge o original, a igreja que não é a igreja de Cristo, a igreja que se diz, mas não é, ela fugiu o original, ela pode ser chamada de uma igreja adúltera, uma igreja blasfemadora. Ok? Se surgiu mais dúvidas e qual seja a sua linha de raciocínio ou de pensamento, deixa aqui comigo. Compartilha esse vídeo, escreve seu comentário. Olha, eu acho um absurdo falar isso. Ou não, eu tenho essa, mas eu também penso assim. Tem uma terceira linha? Comente aqui comigo, deixa o seu curtir, compartilhe e eu te vejo amanhã, permitindo Deus, no próximo episódio da Operação Apocalipse, a queda física da grande meretriz ou da grande Babilônia. E até lá, Deus te abençoe.